Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui dar 10 dicas para você fazer um bom texto na hora da redação, tá certo? Você sabe muito bem que nós estamos já nos aproximando do Enem, estamos agora em julho, esse vídeo está sendo gravado em julho de 2019, certo? Porém, você ainda está no período de treinamento para você iniciar então sua prova de redação lá em novembro. Então, a construção desse texto que vai fazer em novembro depende muito das suas atitudes hoje, certo? Então, hoje eu vou falar sobre 10 dicas matadoras para você fazer um bom texto lá em novembro. Então, para isso, vai começar hoje esse trabalho aí. A primeira dica que eu vou lhe dar é o seguinte: leia muito. A prova de redação do Enem é uma prova de conhecimentos gerais, ou seja, quanto mais o seu universo de conhecimento, quanto mais informações você possuir, quanto maior o seu cabedal de informações, melhor então será essa prova. Você vai ter condições de colocar mais informações nessa prova. E lembre-se que quanto mais informações diversificadas, mais vai fortalecendo então o seu texto, vai tornando ele mais rico e impressionando cada vez mais o seu corretor. Então, essa primeira dica talvez seja uma das mais importantes. Lembre-se do seguinte: ler muito significa você ler bons exemplos de escrita. Então, por exemplo, se a gente for ler bastante Machado de Assis, lembrando que Machado de Assis é considerado um dos maiores escritores da língua portuguesa, o seu texto acaba se assemelhando um pouco com este escritor. Se você lê bons livros, você acaba então tomando como exemplo essas boas leituras também na hora de você escrever, ok? A segunda dica aqui, ela está um pouco relacionada a esta primeira, certo? Que é a seguinte: procure estar bem informado. Já que a prova de redação é uma prova também de muita cultura, de muito conhecimento, então estar bem informado sobre o que está acontecendo no seu país, isso vai lhe ajudar na hora de você construir a sua argumentação. Você vai ter a argumentação para colocar na sua redação, certo? Então, lembre-se que hoje nós temos bons jornais, não só na televisão, mas principalmente através da internet. Os meios de comunicação da internet são realmente excelentes. Eu recomendaria mais esses meios de comunicação. A terceira informação aqui é o seguinte: como todas as redações que você vai produzir até novembro não são redações de improviso, portanto você tem um tempo para fazer, hoje o professor lhe propõe um tema, certo? Então você tem um tempinho até produzir esse tema. Então, se você está fazendo uma média de 2 redações por semana, que é o recomendado, então se hoje houver a proposta, então você tem uns 2 ou 3 dias para entregar essa redação, certo? Então, nesse meio tempo, é importante que você pesquise o assunto do qual você vai tratar, porque ao pesquisar, você vai estar buscando informações e essas informações vão ser úteis para você no momento de novembro, quando chegar em novembro, né? Qual é a garantia que você tem, por exemplo, que hoje a proposta que o seu professor lhe mandar não vai estar relacionado com a proposta de novembro, não é? Então pesquise muito bem sobre os assuntos que lhe forem propostos, certo? Dá uma olhadinha, dá uma pesquisada, não vai fazer nada de qualquer jeito não, certo? Pega então o tema, dá uma olhadinha no conteúdo, vá se informar e aí então você produz a sua redação. A quarta informação aqui, ou a quarta dica, é uma dica muito importante. Lembre-se que existem 2 linguagens, né? A linguagem que você emprega no texto escrito, né, na sua redação, e a linguagem que você utiliza nas redes sociais. Aquelas expressões do tipo VC em vez de você e assim vai, né? Nenhum problema com relação ao uso deles nas redes sociais. Porém, a recomendação que ele faz é o seguinte: lembre-se que às vezes a gente leva um costume, uma situação habitual, para dentro de uma redação. Então pode ser que de repente, né, numa redação, você sem querer utilize VC. Pode acontecer. Então, acostume-se a trabalhar a língua portuguesa padrão, inclusive nas redes sociais. Até mesmo ao escrever, por exemplo, no WhatsApp ou em qualquer outra rede social, acostume-se a escrever uma escrita boa, correta. A quinta dica aqui é bastante interessante. Use argumentos bem elaborados. Não trabalhe com argumentos meia boca, vamos dizer assim. Já que você não vai produzir uma redação de improviso, então você vai ter tempo para repensar direitinho nos seus argumentos. Use argumentos realmente mais interessantes. A sexta dica aqui é a dica sobre o rascunho. Tem muita gente que detesta fazer o rascunho, gosta logo de fazer a redação definitiva. Isso é um erro profundo, porque o rascunho é a oportunidade que você tem de elaborar seu texto, corrigir os erros que estão ali e depois passar limpo e fazer um texto melhor.
Assim você vai ter um texto melhor do que aquele texto que você fez a princípio no rascunho. Costume-se a fazer o rascunho. A 7ª dica aqui é o seguinte: ao planejar a sua redação, fazer o rascunho, faça uma listagem daqueles argumentos que você acha mais interessante. Certo? E é claro que depois você vai excluindo. Lembre-se que dentro do desenvolvimento a gente tem uma média de 2 a 3 parágrafos e cada argumento deve caber dentro de um parágrafo. Então, se você listar 10 argumentos, você vai ter que eliminar aqueles que não são tão interessantes. Você vai ficar com 3, vai ficar com 2 talvez. Certo? Então vai eliminando. Faça uma lista e elimine aquilo que você não acha interessante. A 8ª dica aqui é muito interessante. Você nunca deve começar uma redação sem saber exatamente como você vai terminar. Assim como uma cozinheira que vai fazer um bolo. Ela deve saber exatamente como é que vai ser o bolo no final. Para que no meio da receita, ao faltar algum ingrediente, ela não tenha que interromper aquela receita, não é? Então, da mesma forma, você tem que saber exatamente como é que essa redação vai terminar. Você tem que planejar antes de realmente fazer a sua redação. Lembre-se que a redação não é exatamente um improviso, certo? Então, planeje exatamente como é que essa redação vai terminar. Ou seja, você deve saber, antes da redação ser escrita, o princípio, o meio e o fim. A última dica aqui, a 9ª, portanto, não se esqueça de surpreender o seu leitor. Faça um texto que prenda o seu leitor. O surpreendente sempre é mais interessante, certo? Então construa um texto que prenda o seu leitor, que atinja a curiosidade, ok? Pessoal, com essas 9 dicas eu tenho certeza que você vai ter um bom texto. Olha, pessoal, não esqueça então de dar um like nesse nosso vídeo, se você gostou dele, certo? Se você estiver assistindo através de um celular, é só você puxar a barrinha aqui e dar um like aqui, certo? Não esqueça também de fazer algum comentário, caso você tenha gostado desse vídeo, certo? Ou sugestões de novos vídeos que a gente possa fazer aqui no canal. Tá? Agora, o mais importante é que você compartilhe esse vídeo para aqueles que você acha que de repente vai gostar desse vídeo. Ok? Pessoal, a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais!